Olá, querida aluna, tudo bem? Tudo bem, querido aluno? Ó, a aula de hoje, continuação da matéria de soluções. Então, na primeira aula eu falo um pouco de dispersão, dispersão coloidal, soluções, as características das soluções e agora eu já entro em coeficiente de solubilidade, tá? Então vamos lá, acompanha comigo. Coeficiente de solubilidade dentro do assunto soluções. Bom, dentro de coeficiente de solubilidade, o que a gente estuda? O que é o coeficiente de solubilidade? Né? Para a gente ir direto ao ponto. O coeficiente de solubilidade ele é a relação de soluto que eu consigo dissolver em um solvente a uma certa temperatura. Tá? Então, toda relação soluto-solvente tem que ter um ponto de partida que é a temperatura. O coeficiente de solubilidade é uma união, então, é um dado experimental, isso é muito importante. É obtido em laboratório, de forma experimental. Então imagina que eu pego todas as substâncias que existem e dissolvo em água, faço o teste de solubilidade em água e vejo a exata quantidade, né, que dissolve dentro de um determinado solvente. Olha que maravilha. O solvente padrão normalmente é água. Então, como a água é o solvente universal, você vai encontrar muitas tabelas por aí em que o solvente é água. A temperatura, essa pode variar. A temperatura varia de 0 até 100 normalmente, se é água, porque abaixo de 0 então ela começa a solidificar, acima de 100 ela começa a ebulir, né? Começa a vaporizar. Então eu tenho um limite de temperatura se o solvente é água. Como normalmente o solvente é água, né? A temperatura está aqui entre 0 e 100. Vou pegar um exemplo para você, tabelado. Então eu fui lá e busquei numa tabela de solubilidade a 0 graus Celsius, 0 graus Celsius, 35,7 gramas de um soluto chamado NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio, dissolve em 100 gramas exatas de água. Então perceba, eu fixei uma quantidade de solvente, determinei qual é o máximo do soluto, do tipo de soluto, falei quem é o soluto, na quantidade de água a uma certa temperatura. Então, essa combinação temperatura, soluto e solvente é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. CS, CS. Então, essa combinação dessas três informações. A partir de um coeficiente de solubilidade, eu consigo estabelecer o que é uma solução insaturada, o que é uma solução saturada, supersaturada e saturada com corpo de fundo. Entendeu? Então, acompanha comigo. Eu coloquei aqui insaturada, abaixo do limite. O que significa isso? Vamos supor que eu vou preparar uma solução aqui em casa de NaCl. E eu vou colocar aqui dentro, para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso estudo, eu vou colocar 100 gramas de água. Então aqui, 100 gramas de água, que no caso aqui equivale a 100 ml se a densidade é igual a 1, tá? Mas 100 gramas de água, perceba já a facilidade. Eu coloquei a mesma quantidade de água que é o padrão, que é o coeficiente de solubilidade, tá? Anote e adote. Tinha um professor que falava assim, anote e adote. 100 gramas de água é o padrão. Às vezes vem para 1000, tá? Vem fora desse padrão. Mas normalmente o coeficiente de solubilidade é dado para 100 gramas de água. Então, eu consigo dissolver no máximo 35,7 de NaCl a 0 graus. Então a temperatura também tem que coincidir. 0 graus Celsius. Quanto eu consigo colocar aqui dentro de NaCl? 35,7. Aí eu te falo. Qualquer valor que eu conseguir colocar aqui dentro, ou que eu colocar aqui dentro, que for inferior a 35,7, inferior, 35 gramas, 2 gramas, 10, 20, ou seja, entre 0,1, vai, para até 35,6, eu chamo a solução de insaturada. Então, qualquer valor, vou colocar aqui, 30 gramas, pronto, de NaCl. Tá vendo? 30 gramas de NaCl, escolhi aleatoriamente. Então, qualquer valor abaixo do limite, eu chamo a solução de insaturada. Nesse exemplo, 30 gramas. 34, 35, é lógico que quanto mais longe, né, menor o valor, distante do 35,7, ela é chamada de diluída. Quanto mais próximo do 35,7, ela é chamada de concentrada. Então tem essa diferença de nome. Diluída, se é menor, né, bem abaixo, lá 10% do valor, seria 3,57, 10% desse valor, ela seria chamada de diluída. Mais perto do 35,7, ela é chamada de concentrada. Exatamente no 35,7, 35,7, cravado, né, gramas de NaCl, ela é chamada de saturada. Entendeu? Então, qualquer valor abaixo de 35,7, nesse exemplo, ela é insaturada. Exatamente no 35,7, saturada. Sacou essa? Entendeu?
Mas para isso tem que ser 100 gramas de água, 100 gramas de água, a uma temperatura de 0 graus Celsius. É lógico que você vai fazer a seguinte pergunta. É lógico, você está estudando essa matéria, é óbvio que perguntar. E se não for 100 gramas d'água? Boa pergunta, hein? Você perguntou isso? Não? Sim? Boa pergunta essa. Se for 100 gramas d'água, se for diferente de 100 gramas d'água, 200, 300, 400, você faz regra de 3 aqui, ó. Por quê? É proporcional. Se 100 gramas de água dissolve 35,7, 200 gramas de água, que é o dobro, dissolve quanto? 71,4. Certo? Porque 35 mais 35 dá 70, 0,707 dá 1,4, 71,4. Se for 300 gramas de água, X. Se for 250, 282 gramas d'água, X. Você consegue fazer regra de 3 aqui. Certo? Entendeu essa? Então, qualquer que for o exercício que te proponha uma outra quantidade de água, a mesma temperatura, uma outra quantidade de água, você consegue fazer uma regra de 3 e descobrir qual é o limite daquela quantidade de água. Ah, professor, então o limite não é sempre 35,7? Não, é 35,7 para 100 gramas de água nessa temperatura. Se eu mudar a quantidade de água, eu mudo o limite, certo? Mantendo a temperatura. Então, seria isso. Ah, eu vou escolher aqui, eu vou mudar aqui para 300 gramas de água. É 3 vezes mais, né? Porque 300 é 3 vezes maior do que 100. Mas se não lembrar, faz um xizinho aqui. É muito comum esse tipo de exercício, ele propor uma outra quantidade de água para você calcular o novo limite, dado o coeficiente de solubilidade. Dado, hein? Dado do exercício. Ou na forma de tabela, assim, né? Vem tudo moduladinho em tabela, ou na forma de gráfico, que a gente vai falar daqui a pouco, gráficos de solubilidade. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Entendeu essa parte? A outra pergunta que você vai me fazer: e se mudar a temperatura? Bom, aí é diferente. Se mudar a temperatura, eu preciso de um outro coeficiente àquela temperatura. Então, se ele jogar a temperatura para 20 graus, eu preciso do coeficiente a 20 graus, que não é o mesmo valor de 35. Aumenta ou diminui? Normalmente, aumenta. A gente vai perceber isso nos gráficos. Quando aumenta, a gente chama de endotérmico, porque o gráfico está crescendo, está aumentando a solubilidade conforme eu dou mais calor. Não é aumento a temperatura, significa que eu estou colocando mais calor na substância. Então, ela aumenta, tá? Se, alguns pouquíssimos casos, quando você aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Agora, não cometa esse erro. A temperatura não é proporcional no padrão de regra de 3. Se você jogar aqui para 20, nem dá para fazer regra de 3, porque aqui é 0, né? 0 está para 35, 20 está para quanto? Essa conta não vai dar nada, vai dar 0. Mas não pode fazer regra de 3 com a temperatura, tá? Você pode fazer regra de 3 entre solvente e soluto. Tudo bem? Entendeu aqui? Insaturado, saturado. Então, insaturado, qualquer valor. Se quiser anotar, ó, nesse exemplo aqui, então no exemplo, entre 0,1, vai, para pegar um valor, grama, até 35,6 gramas, ela é considerada insaturada. Nesse exemplo, é isso. Ou seja, exatamente ali. Ah, mas você usou uma casa, né, decimal, de sessentesimal e tal. Não, tá bom assim. Né? Você já entendeu que é abaixo do valor limite. Quanto mais perto, né, quanto menor o valor, é chamada de diluída. Quanto maior o valor, é chamada de concentrada. Isso tudo insaturado. Agora, quando está no limite, 35,7, ela está saturada. Saturado, né? Já ouviu falar? Alguém que está saturado? A gente usa, às vezes, essa palavra aqui. Eu estou saturado, quer dizer, eu estou no limite. No limite é saturado. 35,7. Ok? Vou dar licença para você tirar um print, ó. Tira um print aí. 3, 2, 1. Clicou? Print tirado? Ótimo. Agora eu vou passar então para você o que é supersaturado e saturado com corpo de fundo, que acaba sendo o que mais cai, é que você mais vai fazer exercício, tá? Então acompanha comigo. Vamos lá, para esses dois exemplos, eu vou usar o mesmo coeficiente de solubilidade, o mesmo sal, tudo igual. Então estou usando NaCl a 0 graus, certo? Com 100 gramas d'água, esse é o padrão, o coeficiente de solubilidade é o padrão. Aí eu coloquei dentro do meu recipiente um valor acima, maior do que 35,7, que era o que a gente estava trabalhando. Coloquei 38, coloquei aleatoriamente também 38. Poderia ter sido 35,8, né? Passar 0,1 gramas, poderia ter sido 36, 37, 38, 40, tá? Um valor acima disso. Beleza, 38 gramas. Que conta eu faço? Eu vejo, quantidade de água é a mesma do coeficiente? É a mesma. Temperatura é a mesma? É a mesma. Adicionado 38. Limite 35,7. Excedeu. Quanto de excesso? 2,3 gramas. Então 2,3 gramas de excesso. Esse excesso está onde? Então tenho duas possibilidades. Ó.
Supersaturado ou saturado corpo de fundo? A grande diferença, normalmente a diferença entre as duas, é o que está escrito aqui, sob agitação. Se você conseguir resfriar o recipiente, tem uma técnica toda para fazer, ou colocar de uma forma muito sutil que esses grãos que estão aqui, eles possam continuar dispersos, ó, o excesso está aqui, ó, espalhado. É como se os grãos não tivessem se encontrado. Esses 2,3, esse excesso, ele continua disperso na solução. Então, ó, você vai encontrar um desenho exatamente assim. Podemos chamar que está dissolvido? Está dissolvido de certa forma, né? Está dissolvido. Você fala, mas está acima do limite. Está acima, mas os grãos estão dispersos. Não é o mais comum, não é o mais fácil de se fazer de forma experimental, tá? Existe uma técnica que muitas vezes você não pode nem bater no recipiente. Se você colidir com muita força aqui, dá uma chacoalhada assim no recipiente, o grão aqui encontrar outro, eles formam um grão de cristalização, tá? E aí eles ganham uma certa densidade por se aglomerarem e vão para o fundo. Aí você tem o segundo caso. O segundo caso é saturada com corpo de fundo. Saturada com corpo de fundo. O que acontece aqui? Normalmente, sob agitação, você colocou, mexeu, tá? Ou até você tem uma super saturada e resolveu dar uma agitada para ver o que acontecia. O excesso, no caso, os mesmos 2,3 do anterior, porque eu também usei 38 aqui para manter o padrão do exercício, eles vão se encontrar, esses grãos vão se juntar, vão ficar dentro e vão para o fundo do recipiente. Então aqui, ó, o que acontece? Você tem um excesso, ó, anota aí, de 2,3 gramas no fundo do recipiente. No fundo do recipiente que é chamado corpo de fundo. É chamado, ó, nomes, hein? Corpo de fundo. Beleza. É chamado de precipitado. Serve também. É chamado de corpo de chão. Também serve. Então, 2,3. E esses 38, então, não são 38, concorda comigo? Vai virar 35,7. 35,7. Por isso que ela chama saturada com corpo de fundo. Saturada porque ela vai dissolver exatamente o 35,7 dos 38 que foram adicionados. E 2,3 foram para o fundo. Então aqui, ó, você tem que tomar cuidado, né? Com o valor que você vai manter aqui. Então vamos lá, ó, deixar aqui só para acertar, tá? Didaticamente, né? 35,7 gramas. Por quê? Porque foi adicionado, jogado aqui dentro, o valor de 38 gramas. Dos 38 gramas que você jogou para dentro do recipiente, 35,7 fica dissolvido, saturada, e o excesso vai para o fundo do recipiente por causa da agitação. A agitação aqui é o diferencial. É lógico que tem exercício que ele é bem direto, ele pergunta assim, quanto tem no fundo do recipiente? Aí não tem jeito, aí é essa aqui, é saturada, o corpo de fundo. Ele está perguntando quanto tem no fundo do recipiente, tá? Tem exercício que fala sob agitação, ele deixa ali, né, uma incógnita, né? O indivíduo que não sabe que é sob agitação, ele vai responder super saturado de repente. Não é. Se teve agitação, o excesso sempre se encontra, forma um grão, cristaliza, vai para o fundo e você consegue ver duas fases, né? Você consegue ver a fase 1 aqui com o soluto, né, dissolvido e a fase com ele não dissolvido, com o excesso que foi para o fundo. É só isso. Fica atento a isso, tá? De novo, vou repetir. Mudou a quantidade de água? Regra de 3. Né? Mudou a quantidade de água? Regra de 3 para saber qual é o limite. Mudou a temperatura? Precisa de um outro coeficiente de solubilidade. Então, atenção sempre à temperatura. Ela é o fator número 1 de ordem para tudo isso. O segundo fator é a quantidade de água. Tá? Vou dar licença para você tirar mais um print, fazer as anotações. 3, 2, 1. Print. Ok. E, por enquanto, é só insaturado, saturado, saturado com corpo de fundo e supersaturado. As quatro situações, abaixo do limite, no limite, acima do limite, temos duas opções. Certo? Espero que você tenha curtido a aula. Não esquece de deixar o joinha, inscrever no canal, tá? Para alavancar. Tem um monte de inscrito. Né? Chegar a aula de Química em todos os lugares, ok? Muito obrigado por ter ficado por aí até agora. Bons estudos e até a próxima.